Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro cumprimentar o autor da iniciativa, ou os autores, deputados Bruno Dauaire, Márcio Pacheco e Zaqueu Teixeira. Quero crer que poderá haver a interpretação, já que os parlamentos hoje estão sendo alvos de todas as desconfianças. Alguém poderá dizer que minha manifestação favorável ao projeto poderá ser interpretada como em causa própria. Tive a oportunidade, em conversação rápida com alguns advogados aqui presentes, de entregar a minha carteira da OAB para que vissem o meu número de inscrição. E hoje me situo dentre aqueles que podem ser apresentados como os mais antigos advogados. Aproveitei, deputado Bruno Dauaire, estou aproveitando a oportunidade de debater esse tema da maior relevância, importante para os advogados, tão importante que os advogados estão aqui presentes para acompanhar a votação. Mas eu quero aproveitar para alertar os advogados. Assim como estamos atravessando uma fase em que os parlamentos estão muito vulneráveis, existindo inclusive uma óbvia criminalização em relação ao exercício do mandato, fazendo com que a nossa Constituição esteja sendo rasgada, principalmente pela instituição que deveria proteger e preservar a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, não tem poderes constituintes. Entretanto, vem escrevendo uma outra Constituição. Aliás, com um argumento falacioso, em que, dependendo das circunstâncias e das transformações sociais, a Constituição deva ser reinterpretada. Eles não querem o cumprimento da Constituição. Eles querem interpretar e impor rotineiramente um entendimento diverso daquele que consta da Constituição. E eu falo com autoridade de quem foi constituinte. O Supremo Tribunal Federal não tem poderes constituintes, mas vem assumindo poderes constituintes. A Constituição, por exemplo, diz que o deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. O Supremo Tribunal Federal não tem respeitado esta inviolabilidade. A Constituição também diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu que deve cumprir a pena aplicada a partir da condenação em segunda instância, mesmo em havendo recurso. Porque o advogado sabe que uma sentença, uma decisão judicial transitou em julgado, quando em relação a ela não cabe mais recurso.
Pois não, deputado Flávio Bolsonaro. Deputado Paulo Ramos, doutor Paulo Ramos, eu aproveito essa parte só para também fazer aqui a minha declaração de apoio ao projeto do deputado Bruno Dauari. Os honorários advocatícios, sem dúvida alguma, compõem essa situação alimentar, que é de necessidade, de fato, dos profissionais que operam o direito. E para concordar com essa parte do discurso de Vossa Excelência sobre a preocupação de interpretação pelo Supremo Tribunal Federal desse dispositivo constitucional de inviolabilidade de quaisquer opiniões, palavras de votos de parlamentares. E digo por conhecimento próprio, dentro da minha família, o único deputado federal que está com o processo aberto no Supremo por opiniões chama-se Jair Bolsonaro. Então, nessa parte, quero concordar, agradecer pelo discurso de Vossa Excelência. E eu quero também manifestar a minha concordância, inclusive nesse caso específico, trazido à baila aqui hoje por Vossa Excelência, que nós não podemos defender a Constituição só em relação àqueles que integram o nosso campo político. Em relação a adversários, há aqueles que admitem que a Constituição não seja cumprida. Mas o Supremo Tribunal Federal não tem criado apenas a insegurança jurídica, tem criado a anarquia jurídica, a ponto de, na questão, por exemplo, do chamado foro privilegiado, aliás, eu sempre digo, privilegiado é o foro, não é quem tem direito a ele, é o foro que é privilegiado. Mas o Supremo Tribunal Federal manifestou um entendimento que representa uma verdadeira anarquia jurídica na questão do foro. Mas esta é a nossa realidade. Mas aos advogados, eu quero fazer este alerta, como advogado, no exercício do mandato. Estão criminalizando de forma preocupante o exercício da profissão de advogado. Escritórios de advocacia estão sendo objeto de busca e apreensão. Estão quebrando, invadindo a inviolabilidade. O sigilo profissional está sendo invadido. Em relação aos advogados, em muitos casos, estamos vivendo a verdadeira ditadura do judiciário. A verdadeira ditadura. E é preciso que os advogados se preocupem com essa questão. Eu, inclusive, deputado Dica, deputado Flávio Bolsonaro, Jânio Mendes, os deputados que são advogados, tenho, em função dessa preocupação, admitido até que na nossa ordem dos advogados do Brasil, aquele tribunal de ética e disciplina deva trocar de nome. Chamar de tribunal significa imediatamente admitir a prática de algum ilícito. A sociedade interpreta dessa maneira. E mais, mesmo sendo injustiçado, o advogado que é submetido àquele tribunal tem o processo inscrito permanentemente. A OAB não guarda sigilo. E aquele que é submetido, mesmo injustamente, ao crivo daquele tribunal de ética e disciplina, tem o nome manchado, impossibilitando, inclusive, que tenha acesso, através de concurso público, à magistratura. Nunca mais será incluído no 5º Constitucional. Enfim, é preciso que a Ordem dos Advogados do Brasil assuma uma preocupação e haja de forma a mais clara na defesa das prerrogativas do exercício da advocacia. Está na Constituição. O advogado é essencial à prestação jurisdicional do Estado. O advogado é essencial ao contraditório. O advogado é essencial à afirmação do Estado democrático de direito. Nesse caso específico, deputado Bruno Dauari,
deputado Márcio Pacheco e deputado Zaqueu Teixeira. Quando o deputado Luiz Paulo diz que a iniciativa é inconstitucional, cabe ao presidente do Tribunal de Justiça a iniciativa, aqui é só uma compatibilização da legislação que já existe. Não chega a ser uma transformação legislativa. É o reconhecimento claro de um direito na execução de honorários advocatícios. Deputado, vai discutir? A não incidência Para concluir, por das favor, custas deputado. judiciais. Portanto, eu, como advogado, não em causa própria, entendo da constitucionalidade e, no mérito, obviamente, voto favorável. Parabéns aos advogados.